Boa tarde. Eu vou compartilhar com vocês hoje um pouco sobre o que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar e em que perspectiva nós podemos compartilhar, através da extensão, na promoção da segurança alimentar e nutricional. Bom, considerando que a alimentação adequada é um direito fundamental, né, do ser humano e reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, está inerente à dignidade humana e é indispensável para que sejam assegurados os demais direitos, é um dever do Estado. E a alimentação adequada é um direito do Estado em todas as esferas governamentais. Governo federal, estadual e municipal. E aí isso gera uma questão, né, um problema do ponto de vista do Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque esse é um programa de suplementação financeira para apoiar a oferta de alimentação adequada nas escolas. E também, desde o ano passado, foi incorporado, né, nas normas técnicas para execução do programa, a educação alimentar e nutricional. Então, se o governo federal suplementa, é dever da esfera local oferecer essa alimentação. Mas o que é que tem acontecido hoje? Só esse recurso enviado pelo governo federal é que tem tentado suprir essa necessidade. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar se trata disso, da oferta de alimentação adequada para a comunidade escolar, para o público atendido o público da educação básica, né? Os alunos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, das escolas públicas, das escolas filantrópicas também, que têm parceria com a entidade pública. E aí, quais são as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar? Essas imagens que estão sendo colocadas nos slides são imagens de projetos de extensão, executados por nossos alunos. E aí, a alimentação saudável, a primeira diretriz do PNAE é que a alimentação saudável e adequada, ela perpassa, né, pela oferta de alimentos variados, alimentos seguros, que respeitem as culturas, as tradições e os hábitos alimentares que são saudáveis. Uma outra diretriz do PNAE é a educação alimentar e nutricional, que deve ser introduzida no currículo escolar, com temas como alimentação e nutrição, e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida. Então, a partir da orientação da educação alimentar e nutricional, que as práticas saudáveis sejam escolhas voluntárias a partir desse alunado. Uma outra diretriz é o controle social da execução do PNAE, que deve ser feita pela própria sociedade, a partir dos conselhos de alimentação escolar, que são formados pela própria comunidade, por representantes. Tem apenas um representante do poder público e os demais componentes do conselho são representantes da sociedade civil, o próprio corpo discente, o corpo docente, fazem parte desse conselho. A sustentabilidade é uma outra diretriz do PNAE, onde devem ser feitas a aquisição dos gêneros, devem ser feita através da produção local, preferencialmente pela agricultura familiar. Essa imagem foi de uma oficina de culinária, em que os alunos ofereceram com o tema de aproveitamento integral dos alimentos. E o que é que essa merendeira detestava chuchu? E aí ela aprendeu, né, a elaborar um gratinado com a casca do chuchu, e elas consumiram lá. Porque o que é que a gente percebe? É que se quem produz a refeição não tem amor, não tem afeição pelo que produz, ela não vai transmitir isso porque a oferta da alimentação adequada é uma estratégia de educação alimentar e nutricional. Então, ela não vai oferecer isso, ela não vai garantir a educação para o alunado se ela não
aprender também, se ela não adquirir também esse apreço pelo aproveitamento integral ou pelo consumo de alimento adequado. E a garantia de segurança alimentar e nutricional, né? O acesso igualitário, a universalidade, respeitando as diferenças, né? Que não são apenas do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista de saúde, de vulnerabilidade social. Então, tudo isso deve ser respeitado no consumo na garantia da segurança alimentar e nutricional. Portanto, qual é o objetivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar? É contribuir com o crescimento e o desenvolvimento do público atendido pelo programa, com a aprendizagem, garantir uma melhor aprendizagem, um melhor rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis, através das ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de uma alimentação adequada, que estimule esse consumo, essas práticas saudáveis. Quais são os atores que participam do programa? Quem é responsável pelo andamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar? O FNDE, que é o órgão vinculado ao Ministério da Educação, que tem a responsabilidade de coordenar esse programa e também da transferência de recursos financeiros às entidades, às escolas federais, os órgãos estaduais, as entidades executoras estaduais e municipais. As entidades executoras, quem são? São os municípios, os estados, né, através das secretarias de educação, que têm a responsabilidade de executar o programa como um todo. E também tem a responsabilidade de fazer a gestão do recurso financeiro. A gestão do recurso financeiro, vindo do governo federal, essa suplementação, e a gestão do recurso financeiro que deve ser garantido no plano orçamentário do município, ou do estado, ou dos órgãos federais. Não é? Porque o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele envia uma suplementação. Então, é preciso que haja essa complementação, para que haja a garantia dos princípios e das exigências nutricionais estabelecidas também na própria norma. Não é? A norma que traz as orientações para a execução do programa estão na resolução do FNDE, a 26 de 2013. Então, a entidade executora também tem a responsabilidade da oferta de alimentação adequada e das ações de educação alimentar e nutricional, também são de responsabilidade da entidade executora. Outro participante, ator participante do programa são os conselhos de alimentação escolar, que tem a função de fiscalizar o andamento, o funcionamento adequado desse programa, e ele tem caráter permanente, deliberativo e de assessoramento. Então, muitas vezes, o conselho, que é composto de mais ou menos 9 membros, eles não sabem, são membros da sociedade, e eles não sabem, de fato, o que podem fazer e como podem fazer. E esse conselho, as ações desse conselho devem ser asseguradas pela entidade executora, pela gestão pública. Então, se o conselho precisa visitar as escolas para ver se a merenda está adequada, para ver se o cardápio está sendo seguido, então, se ele precisa de um transporte, a gestão pública deve garantir esse transporte. Isso está exposto lá na lei. Se eles precisam de um ambiente para se reunir, se eles precisam de um computador para visualizar os relatórios, para enviar os relatórios, a gestão pública também deve garantir isso para o conselho. E muitas vezes isso não é assegurado. E muitas vezes eles nem sabem disso. E eles nem sabem como podem executar isso. Ações de educação alimentar e nutricional e de segurança alimentar e nutricional. Uma das ações é o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele deve ser coordenado, a responsabilidade técnica desse programa é de um profissional nutricionista. E aí, todas as ações de segurança alimentar, de promoção da segurança alimentar e nutricional, devem ser coordenadas por um profissional de nutrição, que deve estar vinculado à entidade executora. Ou seja, ele deve ser contratado, né, pela gestão pública. E aí, uma das ações é o diagnóstico e o acompanhamento, é conhecer como está o estado nutricional desse alunado, para garantir que essa alimentação que é oferecida para ele seja, de fato, adequada para esse público. E o que acontece muitas vezes? O gestor assume, né, a nova gestão, e depois de um tempo, ele resolve contratar o nutricionista quando o ano letivo já vai começar. E aí o nutricionista, o que acontece? Ou a equipe técnica de coordenação da merenda escolar não tem como conhecer o público para quem ele vai oferecer a alimentação, e aí oferece uma alimentação que não respeita todas aquelas características que a gente mostrou lá na frente. Não respeita a cultura, não respeita os hábitos alimentares. Então, isso gera um desgaste para o profissional, um desrespeito à legislação vigente. O cardápio da alimentação escolar é uma outra ação prevista na legislação para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Como a gente viu há pouco, que deve se respeitar a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população, ele deve estar adequado para o público ao qual ele vai ser oferecido. Ele deve respeitar a vocação agrícola da região, certo? Então, como a gente também viu nas diretrizes, que a prioridade da compra dos gêneros alimentícios deve ser para o público local. Então, para isso, deve-se respeitar a vocação agrícola daquela região. E a segurança alimentar e nutricional passa pelo acompanhamento desde a aquisição dos gêneros, a forma como ele é comprado, tá? Passa pelo preparo, pela distribuição e até o consumo dessas refeições pelos escolares. Então, a gente tem uma gama de oportunidades em que a gente pode desenvolver estratégias para contribuir com a segurança alimentar e nutricional desse público. Então, na aquisição, por exemplo, então, um acompanhamento, orientação em relação aos agricultores familiares, e a gente se detém muito hoje a falar da questão da agricultura familiar. Mas e quem oferece os gêneros básicos? Que a merenda escolar deve ser estabelecida a partir de alimentos básicos, né? O arroz, o feijão, o macarrão. Então, quem é que oferece essa alimentação? Quais são os critérios de qualidade? Sabe? Como é que é transportado esse alimento? Como é que ele chega lá na escola onde ele vai ser produzido? Certo? Então, como é que isso é feito? Será que nessa aquisição de gêneros está sendo respeitado o que preconiza a legislação em relação à restrição e à proibição de alguns alimentos? Porque a legislação também fala isso, né? O artigo 22 fala que são proibidos alguns alimentos, como, por exemplo, bebidas com baixo valor nutricional, refrigerantes, bebidas à base de xaropes, de guaraná, de groselha, são proibidos. E outra lista de alimentos há uma restrição, como, por exemplo, os alimentos semi-prontos, os alimentos que precisam de reconstituição. Então, os alimentos enlatados, os embutidos. Existe um controle em relação a isso? Ou só quando chega no período de prestação de contas é que se preocupa com essa lista de restrições por causa da prestação de contas do recurso que veio do governo federal? Então, é isso que tem acontecido lá na ponta. Então, de que forma nós podemos contribuir com isso? Como é que a gente pode conhecer essa realidade? Sabe? Na formação dos nossos alunos que estão indo para essa ponta também. Né? Então, pensar em toda a cadeia, em todo o mecanismo de ação para contribuir com a melhora
com a promoção a garantia e a promoção da segurança alimentar e nutricional para o público escolar. Durante o preparo do alimento. Então, nós estamos com um projeto de extensão agora que foca na perspectiva da segurança alimentar durante o preparo do alimento. Então, quais são os critérios e o que pode ser feito e como é que esse alimento é preparado lá na escola? A partir desses gêneros básicos, a partir dessa precariedade da compra desses ingredientes, que muitas vezes não garante que os 20 dias letivos do mês, né, sejam supridos de merenda escolar. Então, como é que é feita essa mágica? Né? A gente chega na escola e as merendeiras dizem isso, a gente faz mágica aqui, para que a merenda satisfaça as necessidades dos 20 dias letivos. Então, como é que isso acontece? Como é que isso está sendo feito? Ações de educação alimentar e nutricional. Então, as ações de educação alimentar e nutricional não são apenas o que a gente pode oferecer em relação ao currículo escolar, mas a capacitação da equipe técnica que faz acontecer a merenda escolar é importante também. E também é uma ação de educação alimentar e nutricional. Então, essas são ações executadas em diferentes escolas, né, pela equipe. E aí, oficinas de culinária para as crianças também é oferecido para a descoberta de novos alimentos. Por exemplo, essa comunidade aí é uma comunidade de assentamento em que as crianças muitas vezes reclamam da monotonia alimentar porque consomem, por exemplo, em casa consomem macaxeira, quando chega na escola tem macaxeira na merenda escolar. Então, tem alguns gestores rindo e, muitas vezes, vocês devem encontrar essa reclamação, ou ouvir falar isso nas secretarias. Então, de que forma eu posso preparar, por exemplo, essa macaxeira para garantir melhor aceitação? E aí, por exemplo, a oferta de brigadeiro de macaxeira, que é muito bem aceito. Preparações doces com macaxeira, que nessa comunidade não havia o hábito de preparo dessa forma. A questão da motivação e da valorização profissional também são ações de educação alimentar e nutricional. Nesses exemplos aqui, foi um concurso de cardápio, né? Um concurso de pratos, que as merendeiras faziam nas escolas, que não era introduzido no cardápio. E uma das orientações da legislação é que o cardápio seja exposto, né, nas escolas, na secretaria, para que a comunidade tenha acesso de que cardápio que está sendo praticado nas escolas e que esse cardápio seja seguido. Mas o que acontece? Muitas vezes o cardápio só é feito no início do ano, para que aconteça o processo licitatório, para a aquisição dos gêneros alimentícios, e esse cardápio é esquecido. Então, quando o funcionário chega na escola, muitas vezes ele nem conta quantas crianças tem na escola no dia para elaborar a merenda, e faz como a gente costuma fazer em casa, mas lá é um ambiente profissional. Então, abre a despensa, vê o que ainda tem e elabora a merenda. Então, isso gera o quê? Isso gera desperdício, né? Isso gera monotonia alimentar. Então, o que pode ser feito em relação a isso? Vamos valorizar valorizar a profissão. E aí foi feito um concurso de pratos com os ingredientes básicos da merenda escolar. E isso gerou, né, uma motivação, né, satisfação em relação a esse público de merendeiras. E, além disso, a questão da capacitação em produção de alimentos seguros, que é importante também, respeitando a cultura e as especificidades dos hábitos alimentares. Então, quem estava aqui na palestra sobre comunidade quilombola, quer dizer, será que é possível fazer um alimento seguro respeitando a cultura, o hábito, a forma de produção tradicional? Claro que é. É para isso que existe a universidade. Não é para interferir na cultura, mas é para garantir que a cultura permaneça
e com segurança. Então, isso é segurança alimentar. Então, como é que eu posso fazer isso? E a legislação do PENAI, ela preconiza isso, que sejam respeitadas as práticas na elaboração das preparações, certo? Então, como eu posso respeitar essas práticas sem interferir nelas? Então, isso é o nosso ambiente de pesquisa, é a nossa atividade na extensão, é promover isso. E aí, outra exigência na legislação como eu já falei, a questão da apresentação, que os cardápios sejam expostos, mas em que quantidade ser elaborado. E aí, muitas vezes, a gente sai da universidade, o nutricionista, sabendo fazer o cálculozinho, né? E quem está estudando gastronomia também sabe fazer. Acredito que o pessoal da tecnologia de alimentos também deva saber a questão dos per capitas. Então, para servir 100 pessoas, quanto que eu devo colocar de arroz no fogo, por exemplo? Então, a gente sabe fazer esse cálculo. Só que as merendeiras lá na ponta sabem muito melhor do que a gente. Então, como ela que vai fazer, ela não vai seguir o que você colocou no papel, mas ela vai seguir a experiência que ela tem, que muitas vezes dá mais certo do que a teoria que eu possuo. Então, como é que eu posso unir isso? É isso que a extensão faz, né? Essa troca de saberes e de conhecimento. Então, ir lá na ponta, compartilhar com elas, saber delas o que é que pode ser feito. E aí, essa foi uma outra atividade, né? A gente começou a montar as fichas técnicas a partir do conhecimento que elas possuíam e da quantidade que elas definiam como adequada, e que era o correto, que evitava o desperdício, né? Em outros casos, havia mais desperdício, então elas trocam conhecimento entre elas mesmas. E a legislação, a mais recente, a de julho de 2013, a Resolução 26, ela exige a elaboração das fichas técnicas, que antes não havia essa exigência, e agora há. E aí, como é que a gente pode fazer isso? A partir do conhecimento delas, elaborar essas fichas técnicas. Outra coisa é a questão das exigências nutricionais. Então, a legislação exige, né, que as exigências, que haja uma... para o ensino fundamental, que se cubra pelo menos 20% das necessidades nutricionais diárias. Na comunidade quilombola ou na comunidade indígena, que seja 30%. Por isso que o recurso financeiro enviado para essas comunidades é maior. E aí, nessas comunidades, em geral, é 20%, que equivale varia entre 300 a 435 calorias, por exemplo. E também na legislação orienta em relação a os demais macronutrientes, né, que são carboidratos, gorduras e proteínas, e alguns micronutrientes. E aí, olha só, para esse cardápio, que eu já mostrei para vocês, eu acho que é um cardápio bem simples, né? Suco de fruta, biscoito, bebida láctea, biscoito doce, canja de galinha, sopa de carne, um cardápio bem básico, bem simples, certo? A compra da agricultura familiar, que deve ser no mínimo 30% do recurso destinado à merenda escolar, com a agricultura familiar local a gente alcança 44%, e aí esse cardápio, em média, oferece 374 calorias. E quanto é que ele custa? Com gêneros básicos, com gêneros nos preços mais baixos encontrados no processo licitatório, ele custa... Cadê? Ele custa 72 centavos, certo? Então, se o governo federal me envia 30 centavos, mas, ao mesmo tempo, ele exige esses parâmetros nutricionais, então, quanto é que o governo local, que a gestão local tem que investir? 42 centavos. Então, o governo, o PENAI, o Programa Nacional, o FNDE envia uma suplementação, mas a responsabilidade é da esfera local, certo? De oferecer, de garantir essa alimentação adequada. Uma outra orientação além de fazer esse processo de capacitação, esse compartilhar de conhecimento e melhorar
para melhorar como um todo a segurança alimentar e nutricional para o público escolar é registros. Isso é importante, né? O que a gente faz na extensão. Então, oferecer isso também, orientar isso também lá na ponta, sabe? Registrar. De fato, o cardápio tem que ser daquele jeito, mas vai dar para ser feito daquele jeito todo dia? Não, não vai. Então, como é que eu posso saber isso? Orientando a questão do registro. E orientar também o profissional que está no planejamento a respeitar o que é feito na ponta, sabe? É nivelar, compartilhar, promover os relacionamentos. Um dos grandes entraves da alimentação escolar são os problemas nos relacionamentos, certo? Não há um relacionamento mais próximo, não há o andar junto de todos os atores que participam do programa de alimentação escolar no município ou no estado, ainda fica mais difícil, certo? Então, é preciso que haja isso. Eu gosto muito de uma frase que diz: mais importante do que o que a gente faz são os relacionamentos que nós construímos enquanto a gente faz o que a gente faz. Então, é importante promover isso. É a construção de relacionamentos, é o andar junto, para fazer com que o nosso público, né, que são os alunos, ganhem mais com isso. E aí, outras possibilidades de ações de extensão no âmbito do PENAI, né? Aqui são alunos de gastronomia, certo? Participando lá, aprendendo, e aí, quando a gente volta no carro, eles vêm falando: ah, professora, como é que ela consegue fazer aquele molho de salada tão gostoso? Anote a receita, faça a ficha técnica, certo? Então, quer dizer, aquela visão antiga que a gente tinha na nutrição, né? Da questão da elitização do curso, existe também isso hoje na gastronomia. Então, como é que eu posso desconstruir isso? Como é que a gente pode desconstruir isso? E mostrar que segurança alimentar e nutricional é também, como a legislação fala, que um dos objetivos, né, promover o desenvolvimento biopsicossocial. E a alimentação é isso, é oferecer prazer, é oferecer satisfação, é oferecer felicidade, enquanto se oferece crescimento e desenvolvimento na saúde. E um outro aspecto que tem sido trabalhado também é, tanto na visão de quem prepara, como na visão de quem recebe, né, do público que é atendido pelo programa. Como é que a gente pode oferecer alternativas e oferecer, entender melhor essa comunidade para que eles possam fazer suas próprias escolhas saudáveis? E o que a gente pode aprender e receber deles também? Obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês lá no CTDR, no Departamento de Gastronomia.